Hello! Eu sou Gisele Bicalho e esse é o podcast Sentinelas. No nosso primeiro episódio, a gente vai falar de como identificar e como enfrentar as violências contra mulheres. E eu trouxe duas convidadas agora. Aqui de Vitória, nós estamos gravando o primeiro podcast em Vitória com Renata Bravo, que é mestre, advogada e criadora do Juntas e Seguras. E do meu lado direito, ela, Carla Coser, advogada, vereadora e também criadora dos Juntas e Seguras. Meninas, sejam bem-vindas a esse primeiro episódio. E eu tô muito feliz que vocês aceitaram essa loucura de última hora comigo. Obrigada. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Para o Brasil inteiro. E tenho certeza que a gente vai fazer um papo muito legal. Obrigada, Gisele. Por nada. E hoje eu falo muito, vou falar menos. Eu tô aqui como entrevistadora nesse bate-papo e elas que vão falar. Obrigada, Gisele. É uma honra pra gente estar aqui. Você é uma referência pro Brasil inteiro, para todas as mulheres. Eu acho que pra gente que está disputando e ocupando esses espaços, usar da nossa popularidade, da nossa informação, do nosso alcance para entregar informação, como Juntas e Seguras sempre se propôs fazer. Pra gente é uma honra, né, Renata? Desde que a gente pensou esse coletivo a primeira vez, é que essa cartilha chegasse a mais pessoas e que você está usando o seu espaço e ajudando a gente a fazer informação de qualidade chegar a mais mulheres. Meninas e meninos, essa aqui é a cartilha que as meninas prepararam em 2020, quando estava tudo fechado e tinha uma ligação por minuto que as mulheres estavam dentro de casa com seus agressores. E com isso teve o aumento da violência contra a mulher. E elas tiveram essa brilhante ideia de criar essa cartilha informativa com situações de violência que as mulheres pudessem identificar. E eu vou disponibilizar para vocês, né? Isso, a gente tem ela na versão virtual. E eu acho que a Renata podia contar um pouquinho de como foi Posso, vamos lá. a nossa ideia, como isso começou. A gente começou, enfim, lançou Juntas em abril de 2020. Tava essa loucura que você já falou, muita gente precisando ficar em casa mesmo e podendo ficar. E o caminho, muitas das vezes, para levar a filha na escola, para o trabalho, e o trabalho é um caminho de segurança para as mulheres buscarem ajuda. Como estava na pandemia, muitas delas estavam sofrendo em casa e com mais repressão dos homens, que são a maioria dos autores de violência. E aí a gente viu também que o governo federal não estava fazendo nada. E estava deixando as mulheres à mercê. Então, chamei a Carla, chamei a Nanda, falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu e a Carla, a gente já tem esse histórico do enfrentamento às violências contra as mulheres, desde a faculdade, no meu mestrado, é o meu tema de dissertação, as questões do feminicídio. E a gente, vamos botar um coletivo, a Carla já falou no início, para passar informação. A gente sempre fala, informação de qualidade, ela pode salvar vidas. E foi isso que a gente quis fazer. Pegou a Lei Maria da Penha, transformou em situações que são cotidianas, porque até pra gente que estamos aqui, estamos em 3 advogadas, até pra gente entender às vezes é difícil. Então transformamos isso e fizemos de uma forma virtual de início. Então a gente tem o site juntaseseguras.com.br, Instagram, pode dar? Claro. @juntaseseguras. E aí a gente, então, tinha essa cartilha informativa. Também fizemos algumas ações desde 2020, com outros coletivos, que eu acho que isso é muito bacana, porque a gente passou essa informação, tomou notoriedade aqui no Espírito Santo, também conseguimos passar para o Brasil inteiro, temos com outros coletivos, com outros institutos também, essas parcerias. E aí foi isso. Começaram a buscar a gente fez uma semana, não foi, de imersão no Território do Bem. Conectando Mulheres. Isso. Ficamos lá com mulheres em extrema situação de vulnerabilidade social e econômica e muitas delas, né, Carla, eu acho que assim, foi um dos momentos mais difíceis, a gente identificou isso individualmente, também para os Juntas de mais potência, eu acho. Porque ali eram muitas mulheres que, no primeiro momento, não se entendem como feministas, não se entendiam que eram vítimas de violência. E quando a gente começou a conversar de uma forma muito tranquila, nada com juridiquês, nem isso, muitas delas falavam, isso acontece comigo,
meu filho, meu marido. Então, acontecia com a minha mãe, acontece comigo também. É assim que a vida funciona. É. E aí foi a partir daí que a gente percebeu que a gente precisava muito conversar com as pessoas. Acho que eu e a Renata, a gente sempre teve uma capacidade de falar sobre temas difíceis com um pouco mais de naturalidade. Eu trabalho com a política hoje em dia, e a política também é um espaço onde as pessoas às vezes falam de um jeito, se vestem de um jeito, se comportam de um jeito, e ele não é tão acessível para a população. A nossa ideia era exatamente essa, destrinchar Maria da Penha e falar com as mulheres, mostrar para elas o que elas têm direito. Muitas mulheres ainda, com o tempo que a lei tem, 16 anos esse ano, elas ainda não acham que elas são as que vão ser atingidas por essa lei. Então, como é que a gente faz essa informação chegar? Tem gente que fala assim, basta, todo mundo já sabe que a Lei Maria da Penha existe, mas não, muitas mulheres no interior do estado. E quando a gente começou a cartilha, a gente começou com ela virtual, porque estava em um momento de pandemia, a gente precisava fazer essa informação chegar até as pessoas. Então, a gente fez o arquivo, fez o site, fez o Instagram, mas a gente chegou à conclusão que a barreira virtual ela ainda é uma barreira para muitas pessoas. E foi aí que a gente chegou à conclusão que, se conectando com outros coletivos, a gente ia fazer essa informação circular mais. Um dos casos de maior sucesso, eu diria assim, também que a gente fez foi a parceria com o MAB, que, através da distribuição de cestas básicas para famílias carentes durante a época da pandemia, que estavam também nessa situação de vulnerabilidade. Para quem não sabe, o MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragem. Quem foi impactado pela barragem de Mariana e de Brumadinho. E aí tem um grupo nacional que, enfim, ajuda essas pessoas e como nós estávamos em um momento de pandemia, essas pessoas estavam com muita dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, né? Estão passando por todos esses entraves judiciais ainda. Eles arrecadam cestas básicas e entregam para essas famílias que estão cadastradas. E aí eles descobriram a nossa cartilha e falaram, se vocês tivessem ela física, a gente poderia distribuir junto com as cestas. E aí a gente fez esse trabalho também, entregando para essas mulheres. E eles, dentro das comunidades, em São Mateus, em outras... acho que Colatina, Linhares, aqui em Jesus de Nazaré. Eles faziam rodas de conversas entre as mulheres. Algumas a gente pôde participar, outras a gente só enviou as informações mesmo, enviou as cartilhas. E discutindo com as mulheres que neste ambiente de restrição, porque estavam mais dentro de casa, como elas poderiam enfrentar. E aí a cartilha foi muito importante. A gente recebeu várias mensagens de gente que gostou muito do conteúdo do Brasil inteiro que recebeu. Foi muito importante pra gente. E aqui atrás, gente, além do material, porque elas destrincharam a Lei Maria da Penha de uma forma que qualquer pessoa pudesse entender, tem os telefones, os abrigos, as delegacias, outros números que podem ajudar a mulher que está sendo vítima. E foi a primeira vez que vocês imprimiram, então, em 2020. Isso, foi Eu acho que foi coisa de dezembro de 2020, demorou um tempinho, porque a gente achou que na forma virtual fosse ser suficiente e desde então a gente faz essa distribuição. Acaba que também, como a gente circula muito, entrega 10, 20 para determinado coletivo, ou uma profissional de saúde fala, posso levar para o meu posto de saúde? Então acaba distribuindo mais e a gente vai atualizar, porque ainda está com a Covid-19 aqui, mas enfim, a gente tem essa fala, né? Poderia ser uma brincadeira, mas infelizmente não é, porque a situação das violências contra as mulheres, ela sempre existiu, piorou muito na pandemia, mas ela está aí muito presente, com desmonte de políticas públicas, com falta de investimento e com situações que todo dia a gente vê, liga o jornal e vê, é uma mulher na frente dos filhos, sendo morta, sendo impedida de viver vidas livres de violências. É isso que a gente quer sempre fazer conjuntas. Carla, no mandato dela, também tem esse poder, né, de passar, como você tem com as suas plataformas. É isso que achei interessante que a Carla falou. Vocês que têm mais visibilidade, quem tem mais visibilidade tem que poder fazer o bem para a sociedade. O que eu sempre falo que se cada influenciador que está na internet pegasse uma causa que acredita para lutar, o mundo seria bem melhor. Perfeito. Porque eu posso lá postar foto de biquíni, sempre fui assim, posto foto de biquíni, militava na internet, mostrava como eu era advogada, porque essa sou eu. Eu tenho tempo para fazer tudo, para trabalhar, para lutar pelo que eu acredito, que é nos Sentinelas.
E você tinha me falado que às vezes as mulheres falaram, eu não sofro violência em casa. Mas quando elas liam ou vocês mostravam, gente, isso é um tipo de violência, elas começavam a identificar que dentro da casa dela acontecia, né? E eu acho que para além dela identificar, da gente falando, porque nesse grupo reflexivo, a gente estava numa outra realidade. Somos duas mulheres de classe média e a gente estava, né, eram mulheres muito hipossuficientes mesmo. Talvez elas pudessem não se enxergar ali. Doutora, fala pro pessoal o que é hipossuficiente. Doutora. Não, eram mulheres muito pobres, sem acesso a políticas públicas, sem acesso a moradia digna, a trabalho, com os filhos, muitas das vezes, sem estarem nas creches. Algumas com dependência química também. Com filhos e maridos presos. Então, são situações, mulheres que estavam em muitas situações difíceis, da vida difícil. E talvez elas vissem, a gente pudesse falar, o que essas meninas estão falando? Mas até quando a gente dava esse destaque, a gente tinha uma dinâmica delas falarem o que elas entendiam como o que era violência. Só porrada na cara. E eu acho que uma coisa interessante que aconteceu, Rê, foi porque nenhuma de nós está livre de viver um relacionamento abusivo. Eu já vivi. Você já viveu, ela já viveu, eu já vivi. Sim. Todos já passamos por essa experiência. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela não escolhe mulheres brancas, mulheres ricas, mas ela tem uma força muito maior nas mulheres pobres e negras, porque elas geralmente são as maiores vítimas do feminicídio. Talvez por menos acesso, porque a justiça às vezes não alcança essas pessoas por falta de conhecimento, de preocupação em conseguir chegar a esse acesso à justiça que a gente tanto discute. Então, quando a gente fez essa dinâmica, se colocar enquanto vulnerável, ainda que fosse para um relacionamento abusivo, que não é o final, mas é o começo, talvez, de um vai chegar a gente usava muito o violentômetro do TJ. Então, se ele fala grosso com você, se ele te empurra pela parede, se ele toma seu telefone, se ele cuida das suas mensagens, uma coisa que aconteceu com uma pessoa muito próxima a nós, ela trabalhava, ela era diarista e ele que cuidava do dinheiro. E ela não conseguia enxergar isso como uma violência. Ela não conseguia enxergar que o fato dele controlar, não, mas ele está cuidando do dinheiro da casa. Mas se você quiser comprar uma calcinha, se você quiser comprar um batom, se você quiser você pode? Não. Mas ele pode beber cerveja todo final de semana. Então, você entende que isso está te violentando? E aí a gente ajudava as pessoas a chegar a essas conclusões e dialogar. Então, eu acho que o trabalho do Juntas ele foi aprimorando, por isso que a gente precisa até atualizar a cartilha, porque ainda já temos novas iniciativas nesse sentido, mas principalmente porque a gente conseguiu, a partir desse diálogo com as mulheres, alcançar e saber como chegar mais até elas. Acho que as plataformas das mídias, elas são fundamentais para isso. Acho que programas de TV têm falado mais sobre isso, os filmes têm falado sobre isso. O Seu BBB é inevitável a gente falar sobre isso. Foi um BBB muito transformador, assim, para a sociedade, de as pessoas estarem atentas a esse tema. E a gente precisa ocupar esses espaços e falar sobre isso. Eu sou vereadora aqui na cidade de Vitória, estou no meu primeiro mandato, tenho 32 anos e as pessoas me perguntam assim, qual é a causa que te motiva, né? É o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu fiz o meu TCC na Universidade Federal, fiz UFES aqui, falando sobre isso. Renata escreveu um livro sobre feminicídio e é o tema que me move. E a gente precisa de uma sociedade inteira movimentada e organizada para a gente proteger as mulheres. Porque eu sempre falava isso na campanha, né? Uma cidade melhor para mulheres é uma cidade melhor para todo mundo. Nós somos 53% da população. Então, se você pensa políticas públicas para as mulheres, se você tenta proteger elas a partir da saúde, a partir da educação, a partir de creche em tempo integral, você está garantindo uma sociedade melhor para todo mundo. Então, são muitos desafios conjuntos, mas o Juntas foi, acho que, uma forma da gente devolver para a sociedade o aprendizado que a gente teve, as oportunidades e os privilégios que a gente nunca negou de ter e mostrar para as mulheres, olha, se a gente estiver em rede, a gente vai conseguir se proteger. E mulheres e meninas vão viver livres de violência. Então, esse é o caminho que a gente tem tentado percorrer. Como que é lá na Câmara?
Você sofre muita violência? Respira. Olha, o desafio é muito grande. A política é um espaço extremamente hostil para mulheres. Hoje, no Legislativo, a gente tem 15% de mulheres. Lá na Câmara, é você e a Camila só? Eu e a Camila somos duas e Camila ganhou para deputada estadual. A gente fica muito feliz com isso. Então, estarei sozinha nos próximos 2 anos. E isso acontece em diversas câmaras pelo estado do Espírito Santo. Você tem uma, às vezes 2 mulheres. Muito raro você ter uma representação muito maior. Isso acontece por diversos motivos, mas principalmente porque geralmente as candidaturas femininas elas não são competitivas. Escolhem só pra ter na legenda, né? Tem que ter. Escolhe a mulher em cima da hora, não, o partido às vezes chama a mulher, promete muita coisa e não garante uma candidatura competitiva. Não dá dinheiro, não dá recurso, não dá tempo de televisão. Há diversas formas de violências dentro dos partidos. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou do PT, e no PT a gente tem uma regra já há muitos anos de paridade nos diretórios. Então, é sempre metade mulheres e metade homens. E isso garantiu que as mulheres pudessem disputar e ajudar a decidir a forma da divisão de recursos. Eu acho que isso foi fundamental para a minha eleição. E eu achei que a eleição seria difícil. Quando você ganhou, você viu que era muito pior. Passei por esse desafio falando não, e as pessoas me chamavam de menina, mimada, patricinha, apanhava da esquerda e da direita em alguns momentos, assim, né? Sofria críticas. E aí, quando eu entrei, foi muito pior. Foi muito pior porque eu era uma mulher jovem de um partido de esquerda de oposição ao prefeito e fui violentada e desrespeitada no meu mandato diversas vezes. Me chamaram de menina mimada, falaram que iam trazer uma mamadeira e uma chupeta para mim porque eu não sabia perder. Levaram uma mamadeira e uma chupeta, isso. E me mandaram calar a boca, ficar quietinha. Com a Camila, a mesma coisa. Eu, inclusive, eu tô de blazer, mas eu vim até com uma blusa de um ombro só. Questionaram a roupa da Camila numa sessão, porque ela não estaria vestida corretamente. Na sessão do 8 de março, que a Carla estava presidindo simbolicamente, porque também homenageando as mulheres. porque não deixou... Enfim, o diretório lá, a mesa diretora é toda de homens, mas aí o presidente, né, fez esse simbolismo, a Carla presidindo, a Camila falando, foi com uma blusa tomara que caia. E aí... foi questionada se ela estava adequada para ocupar esse espaço. Então, nós estávamos em 2021 e as pessoas ainda estão questionando se a roupa da mulher tem a ver e ela pode ocupar o espaço que ela está por conta de uma roupa que ela está vestindo. A gente viu isso acontecendo essa semana com a Débora Seco, né? Comentando futebol. Primeiro, eu não sabia nada de futebol. Isso. A roupa dela tava maravilhosa. A Copa do Mundo, gente. A galera senta na sala, eu sei pouca coisa de futebol, a minha mãe não sabe nada. O importante é torcer pelo Brasil. Exatamente. E ela tá fazendo... me representando muito. Exatamente. Então, assim, até hoje a gente tem visto homens questionando roupas das mulheres nesses espaços. E a conclusão que a gente chegou é que a campanha é muito difícil para as mulheres chegarem lá. E eu falo que eu tenho total noção de que para mim foi menos difícil, porque eu sou filha de um político já, sou filha do João Coser, ex-prefeito de Vitória, então isso já me deu um passo à frente, eu diria assim. Nunca neguei também este privilégio, mas isso não me poupou de nenhuma violência nesse espaço, de criticarem se eu tinha capacidade. Eu fui interrompida... E capacidade intelectual. Intelectual. Eu fui interrompida nos primeiros 100 dias de mandato, 200 e não sei quantas vezes. A gente fez essa contagem. A gente fez essa contagem porque eles tentavam o tempo todo me explicar o que eu estava falando, me questionar e me... como chama? Não, quando você vai perguntando, assim, como se fosse uma sabatina. Me sabatinando. Mas e isso? Tinha dia que eu ficava lá em cima no plenário, assim, só respondendo pergunta. Mas isso. Eu falava, gente, eles não fazem isso com ninguém. Por que eles estão fazendo isso comigo? E aí foi uma percepção de como esse espaço da política é machista. E a gente tem muito a avançar. Mas eu tenho certeza que, estando nesse espaço, muitas mulheres são inspiradas e têm vontade de entrar na política por conta da nossa resistência. Cada vez que eu posto um vídeo, uma resposta mais afiada... Mas você não está nem respondendo, porque eu vi que o vídeo de hoje ele está falando e você continua no seu discurso. Tem dia que a gente escolhe nem responder, porque
cansativo, são muitas mentiras, são muitas violências. Eu já fui acusada de coisas muito horríveis, assim, né? Tipo, de tentar me humilhar mesmo dentro daquele espaço. Mas tem dia que a gente tem que responder. Tem que responder até porque as mentiras contadas precisam ser rebatidas para a sociedade. Porque eles gostam muito de recortar os vídeos e distribuir, né, as fake news, as montagens nesse sentido. Então, o desafio é esse, é medir, né, o tamanho, mas a gente tem um desafio grande pela frente, assim, né? O agressor principal contra mim e contra a vereadora Camila foi eleito deputado federal. Infelizmente, a sociedade retribuiu a ele isso, né? Deu parabéns pelas agressões. Então, nós temos que fazer um trabalho com a nossa sociedade, porque ele é um. O que me preocupa são todas as pessoas que votaram nele, colocaram ele nesse espaço. Eu acho, até voltando, porque tá tudo junto, né? Quando a gente tem um representante em qualquer esfera, mas uma pessoa pública que é violento e que assume esse papel mesmo e não está nem aí, mandar uma mulher calar a boca, enfim, todas as violências, isso reflete no que está aqui na ponta. Porque não vai chegar para essas mulheres, ou os próprios homens, maridos, companheiros, namorados, estão vendo aquilo e estão achando, estão normalizando. Acho que o grande problema, um dos maiores problemas das violências contra as mulheres são as naturalizações. Até pouco tempo atrás, era normal o cara pegar, passar a mão na sua bunda, cantar, tá na festa. Beijo roubado, que não existe. Era lindo, né? Via-se como lindo. Não, hoje... e o fio-fio? Não, você tinha que passar na frente da obra, porque se não tivesse um fio-fio, a mulher se sentia mal, até, imagina. sei lá, 8, 6 anos atrás, não minha Mas nos adolescência. últimos 5 anos, as coisas parece que evoluíram. Por mais que a gente está muito atrasado ainda na proteção da mulher, parece que as coisas, a informação através da internet, que entregou para o maior número de mulheres. Eu acho que os grandes movimentos, né, nos Estados Unidos, o Me Too, aqui, meu primeiro assédio, e teve o Chega de Fio-Fio, eu acho também, que foram essas redes de justamente o que a gente fala, né, você não está sozinha. Porque para a mulher se identificar como vítima, se entender vítima de qualquer violência, é muito difícil. Não, é porque aconteceu com a gente, a primeira vez que aconteceu na Câmara de Vitória, uma violência, um vereador me mandou estudar e foi muito grosseiro, assim, a sessão foi toda muito grosseira e ele falou como se eu fosse puta, né? Isso daqui virou um bordel, ele usou um termo, eu não consigo lembrar direito como é que foi, virou uma zona. E aí saiu uma matéria no PT Brasil de que eu tinha sido agredida. Aí eu falei, calma, Renata, não fui agredida. Não é bem assim. Meu Deus, porque eu tava nessa lógica, eu dei uma surtada. Eu falei, calma, não é isso. Porque... Você se vira na posição de vítima. De vítima. Aí eu falei, gente, calma, mas... E aí eu falei, meu Deus. E aconteceu. Esse foi um episódio. O outro episódio foi quando me chamaram de menina mimada. E aí eu participo da RAPS, né? Que é a Rede de Ação Política e Sustentabilidade. E um outro vereador que me agrediu também faz parte da RAPS, e eles me ligaram perguntando se eu queria formalmente fazer uma denúncia, e eu falei, eu passo a minha vida inteira, 30 anos, vou dizer 30 não porque é da faculdade, né? Entrei com 20, então 15 anos falando para mulheres que elas precisam denunciar, e agora eu estou com medo. Eu estou com medo porque ele tem família, porque ele tem... E aí eu vou prejudicá-lo, mas ele me violentou. Eu que vou pra sessão às vezes e meu olho pisca de nervoso e eu tenho que me tranquilizar, eu tenho que beber água, eu tenho que me acalmar porque eu estou num espaço onde eu sou violentada todos os dias. E eu peço para mulheres ser fortes, então eu tenho que ser forte por elas também. Mas vocês entendem que é uma coisa de criação nossa, de que aceitar, aguentar, é assim mesmo, homem é assim mesmo. Já vi minha avó falando várias vezes pra minha mãe, filha, mas homem é assim mesmo, homem é tudo igual. Porque ela não teve acesso na época dela, e lá em casa, eu que tive que ensinar pra elas que isso não pode, isso é errado. Vó, eu lembro que minha avó falava comigo, que meu pai faleceu, deixou o sítio pra minha mãe, e falava assim, meu Deus, sua mãe cuidando de sítio não é coisa de mulher, não vai dar certo. E eu não sabia nem que era feminismo. Falei, vó, é porque não é o do jeito, minha mãe não é o perfil dela cuidar de sítio. Se eu fosse pra cuidar de sítio, eu ia conseguir. Mas a mulher pode cuidar de sítio, e tipo assim, mulher já pode ser o que ela quiser, com 8 ninhos. E eu aprendi as coisas e comecei a levar pra minha família pra educar eles. E muitas vezes, eu escuto até hoje, minha mãe fala uma frase que não é legal, e falo, mãe, não pode, não é assim. E a gente foi acostumada, infelizmente, a aceitar muita coisa. Que não pode ser assim. Não, eu acho que é uma construção, né? A gente fala que é essa construção, mas eu acho que a nossa geração. A gente está na mesma geração, tá vendo outras coisas, isso que você falou.
o acesso à informação, o acesso aos estudos. Por exemplo, minha mãe não fez faculdade, sua mãe não fez faculdade. Fez depois de mais minha velha. mãe fez mais velha, mas estou falando assim, na juventude não fez faculdade. Então, minhas tias também só fizeram depois de mais velhas. Então, o acesso à informação é outro, o acesso ao entendimento. É isso, é uma reprodução de padrões e que faz parte da gente com muito cuidado. Eu também acho assim, muitas das vezes quando eu era mais nova, eu falava, minha avó, minha mãe, a gente acaba julgando pela criação que muitas vezes elas têm, mas é porque elas também tiveram essa criação. E Até falo que é um perdão geracional, eu gosto de falar isso. Não, e a gente... terapia constelação familiar? Não. Mas eu falo assim, a gente tem que levar em consideração também que para essas mulheres algumas coisas eram legais. A gente tinha o perdão, aí as criminalistas que vão me ajudar aqui. O perdão porque era crime passional. Até poucos anos atrás. A questão do estupro, dentro do casamento. Então, se casasse, perdoava. Então, muitas coisas que nós vemos hoje como absurdos, as nossas mães viram como legislação. E elas entendem que isso era normal mesmo, dos maridos. E aí, às vezes, elas viveram isso. A minha avó tem histórias muito tristes, assim, contadas, familiares nesse sentido, que com 13 anos ela foi obrigada a se casar e ela fugiu. Acho que minha mãe vai ficar brava porque eu tô contando isso publicamente, mas agora tá contado. Mas ela fugiu desse casamento porque era um absurdo, ela era uma menina, isso é uma violência. E o irmão dela ajudou ela, e é uma história que, tipo, ninguém fala na minha família. E eu tô contando pro Brasil inteiro agora, mas tá tudo bem. Agora você entende que eu bebê, você não fala que meu pai me espancava. Antes de entrar no carro, ela não fala que seu pai me espancava. Ai, meu amor, você foi é minha primeira muito semana. Olha onde a gente tá. Mas a gente acaba falando isso. Mas assim, isso fez parte. E conversar sobre isso com as minhas tias, com a minha mãe, foi muito importante. Ainda que isso seja um tema tabu, para que elas se libertassem de determinadas violências também. E entendessem os processos delas. Então, eu acho que esse é um ponto desse perdão geracional que a gente tem que ter. Agora, um outro contraponto que eu falo a respeito disso até dentro do nosso trabalho, que é a política, é quando a gente avançou, e nós de fato avançamos muito nos últimos anos, você vê uma onda conservadora de rebote. A ressaca, a ressaca, e esse é o ponto. As mulheres podem sair para trabalhar, elas são livres para amar, elas são livres para ter relação sexual, elas não vão só transar para engravidar, mas elas querem ter prazer. E elas vão criticar os homens que não sabem dar prazer, e isso tudo ataca a masculinidade e a heteronormatividade, e aí você vê uma reação conservadora muito grande. Então, essa bancada que às vezes diz que representa a Bíblia, e eu acho até um absurdo a gente chamar de bancada da Bíblia, porque pra mim a Bíblia não diz nada do que eles defendem, mas que popularmente são conhecidos assim, eles vêm nesse contraponto, e aí é de querer tirar todos os direitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu levo uma culpa pessoal, assim, no dia que a gente foi comemorar uma decisão do Ministério Público que pediu que a UFES garantisse que todos os banheiros fossem por identidade de gênero, respeitasse a identidade de gênero. E para muita gente, acha que isso significa banheiro unissex. Na verdade, teve uma representação e arquivou, não foi isso? A UFES, eu acho que foi isso. A UFES teve um ato normativo, qualquer instrumento num centro lá, específico que da educação, falou, agora os banheiros vão ser de livre identidade, por identidade de gênero. E aí, que significa, popularmente explicando para as pessoas, que se você é uma pessoa transexual, se você se identifica como mulher, você vai usar o banheiro feminino. Se você se identifica como homem, você vai usar o banheiro masculino. Isso já acontecia. Mas para evitar qualquer tipo de constrangimento, fizeram uma norma. Botaram uma plaquinha e alguém, eu acho que fez alguma representação. E o Ministério Público Federal falou, não tem problema nenhum nisso. Arquivou, inclusive, que a UFES garanta que todos os banheiros da universidade respeitem isso. E eu fui comemorar isso publicamente na Câmara de Vereadores de Vitória. Deu 24 horas, abriram um projeto, protocolaram um projeto para proibir banheiros unissex, porque eles acham que banheiro por identidade de gênero é banheiro unissex, que vai poder entrar homem e mulher no mesmo banheiro com multicabines. Isso, só que eles são burros. Esse é o ponto principal. Uns são mal intencionados e outros são burros. Isso. E aí
isso abriu uma discussão e aí muita violência contra as pessoas transexuais. E aí eu fiquei pensando isso, né? Tipo, olha só como é violento. A gente não pode nem comemorar uma vitória porque você instiga uma reação dessa bancada conservadora de reagir, de atacar mais pessoas. E às vezes isso acontece. Então, às vezes a gente tem vitórias em outros municípios, estados, e a gente pensa, nossa, vamos tentar fazer isso aqui? Tipo, calma, tem que medir tudo isso. Então, são desafios muito grandes de ocupar esses espaços, com certeza. E o banheiro unissex deles nessa campanha foi a nova mamadeira de piroca. A mentira da vez. E aconteceu em todos os municípios, né? Assim, por exemplo, onde aqui foi aprovado em primeiro turno, e aí o prefeito vetou. Eu tô tentando lembrar como é que foi o projeto, olha só. Mas assim, eles foram... foi isso mesmo, o prefeito vetou. E aí, em outras, vai pipocando em vários municípios, onde tem um representante mais identificado com o bolsonarismo, assim, vai para Rondônia, vai para o Acre, vai para não sei aonde. E todos eles fazem e acusam as pessoas da mesma forma. E aí, aquelas mentiras, né? Vai entrar um marmanjo no banheiro com a sua filha de 6 anos. E não é nada disso, assim, é uma grande mentira que é contada repetidas vezes, que são as fake news, né? E aí, assim... A gente também contesta essas mentiras com dados, né? Eu acho muito importante da gente falar que, acho que agora está 80% das violências sexuais contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. E a educação sexual nas escolas é muito importante para quê? Tem números, tá, gente? Reduz os casos de violência sexual contra crianças. Porque ela sabe que não pode botar a mão no peitinho, nem na pepeca, nem no bumbum, se não for a pessoa responsável, nem todo mundo. Porque você chegou com uma pessoa de 6 anos, explica pra ela o que é isso. Quando vai ficando maiorzinho, você vai explicando o que é sexo. Porque você pode ter certeza que se você não explicar, ele vai aprender na rua, vai aprender na internet, vai aprender em qualquer lugar. Minha mãe nunca falou sobre sexo comigo e eu sei. E não sou mais virgem, viu, mãe? Mas, e aí, a gente entra nesse dilema moral, e aí o que é apresentado por essa bancada conservadora é um projeto de que a gente vai reduzir a gravidez na adolescência com o Eu Escolhi Esperar. Você sabe Isso que aconteceu aqui em Vitória. Da abstinência sexual. De abstinência sexual. E aí a gente trouxe dados, participamos da audiência pública com várias representantes das igrejas, e eu fui super respeitosa. Eu falei, gente, o Eu Escolhi Esperar, ele pode funcionar dentro da igreja. E a gente sabe que às vezes nem dentro da igreja funciona. Mas pode porque a pessoa tem a fé dela e ela vai por aquele motivo escolher não ter relação, esperar para quando ela casar e tudo mais. Mas você implementar isso... obrigar as pessoas a não fazer sexo. Implementar isso como uma política pública e falar para a pessoa não faça sexo. Você proíbe as pessoas de discutirem sobre esse assunto. Você incentiva as pessoas a acharem que isso é errado aos adolescentes que já estão muitas vezes nessa fase. Você evita falar sobre educação sexual, que vai proteger elas de fato, e você gasta dinheiro público para uma política que não tem efetividade. Nos Estados Unidos, na época do Bush, eles fizeram um investimento gigantesco nessa política de abstinência. Aumentou o número de gravidez na adolescência. Porque se você para de falar... Porque você não ensina ela a usar camisinha. Exatamente. Métodos contraceptivos. É óbvio que vai aumentar. É isso, é muito lógico. Não pode falar... É errado, então se a menina ou o menino faz, fiquei grávida, não sei como usar a camisinha, não vai procurar a diretora da escola, a pessoa do posto de saúde. Então é isso. O que a gente sempre fala nas violências, nas questões de políticas públicas dá um nome, vamos começar a falar, vamos criar campanhas educativas, campanhas que acolham as pessoas. Não dizer, é isso, você falou, sua mãe não falou, ninguém, provavelmente nenhuma mãe daqui falou com ninguém, e todo mundo sabe o que é sexo, gente, pelo amor de Deus. E, para além disso, da questão voluntária, é o que a gente também, a Carla apontou isso muito e muitas vezes lá, nesse projeto do Eu Escolhi Esperar. Quantas crianças que não escolhem esperar porque são abusadas. E aí, o que você vai fazer? Porque ela não sabe o que é aquilo, porque ninguém falou pra ela. Exatamente. Aí ela não vai procurar quem? A tia da escola? O tio do transporte? Que a gente vê reportagens, passa um bilhetinho da criança, da adolescente dizendo: estou sendo abusado pelo meu tio, pelo meu pai. Isso é dar acolhimento. E não falar, você não pode falar, sexo é errado, é pecado. E aí você acaba com a política pública e deixa as crianças e os adolescentes à mercê da própria sorte, infelizmente. E 2021 a gente teve uma vitória
que foi a violência psicológica ser considerada crime de fato, né? Porque antes tinha que configurar dentro da violência física. E 85% das mulheres que são violentadas, elas sofrem violência psicológica. Quando eu tive esse namoro abusivo, ele me violentava muito psicologicamente, gente. Eu deixei de usar o decote que eu gostava, o que eu queria usar, porque era coisa de puta, e moça direita não sai assim, suas amigas não valem nada, eu sinto que elas falam mal de você, a sua família é muito autoritária, então fica só comigo. Quando eu me vi, eu tava sozinha, eu não tinha amiga, não tinha ninguém, e ele queria me proteger. E eu vi no programa da Fátima Bernardes, encontro com a Fátima, eu já estava terminando a faculdade de Direito, e a faculdade não me instruía. A faculdade deixa muito a desejar. Não, muito. Ainda mais quando fala pelo menos a minha faculdade particular, de Lei Maria da Penha. Não falava, eu estudei para a OAB ali, mas não aprofundou, não explicou, não tive uma sorte de ter uma cartilha dessa na minha vida para eu ler e falar, poxa, isso tá errado. Eu sempre gostei de beber, dançar, pra festa, pular. Eu não bebia há muito tempo, porque ele falou, se você beber, eu não namoro com você. Olha. O Brasil já me viu bêbada, né? Sabe que eu sou assim, um pouco alvoroçada, mas essa sou eu. Então, se não tava bom pra ele, então ele caçasse outra. Não ia me colocar uma condição de ser quem eu sou. Mas você achava que era um cuidado. É isso. E aí ele tá cuidando de mim, ainda bem que ele tá identificando as amigas falsas pra mim e falando, não anda com ela, e eu acabei me afastando. Minha família também, gente, eu só queria, era uma coisa doentia, assim, eu só quero estar com ele, todos os feriados eu quero estar com ele, eu quero ir pra casa dele, eu quero ir viver a vida dele. Eu fazia os trabalhos dele de faculdade. E olha que ele fazia medicina, né? Nossa, meu Deus. Depois em off você passa o nome pra gente nunca procurar. E eu não fazia os trabalhos da faculdade só pra ele, fazia pros amigos dele também. Que era uma coisa assim, eu precisava ver a vida dele. Porque ele foi uma coisa tão dominou a minha vida que eu vivia a vida dele. As coisas que ele gostava de comer, gostava de fazer, e ele queria só você se anula, né? Uma forma de uma ansiedade muito grande pra agradar aquela pessoa, e ela nunca tá satisfeita e nunca tá bom nada que você faz. Essa violência também foi psicológica? O desafio é gigantesco. Eu não fui um namoro, foi um relacionamento mais curto, mas eu acho que o trabalho principal era identificar uma pessoa que falava assim, se você não ficar comigo, ninguém vai te querer. Porque você é uma mulher muito difícil, não é qualquer homem que aceitaria uma mulher como você. E aí era essa reflexão, como é que eu sou? Por que outras pessoas não iam me querer e tudo mais? Eu sempre fui uma mulher efusiva, uma personagem... um bom drink. Isso, de dançar. Aquelas festinhas na UF. Exatamente, de dançar e tudo mais. Então, eu acho que... e a gente tem outras individualidades que trair, todo mundo trai, essa frase também é padrão. Trair, todo mundo trai. Então é melhor ficar comigo que eu já gosto de você. Uma outra coisa que você ele não vai ter trabalho, comigo, né? Pronto. Não adianta terminar comigo, homem é tudo igual. Então, mulher também é tudo igual. Então, já que a gente tá junto 3, 4 anos, vamos continuar junto aí, porque vai dar trabalho uma a outra. Muito pensava isso, é muito duro. Mas eu acho que o nosso maior desafio, e eu falo assim, acontece com a gente, acontece com as nossas amigas, e a gente estava falando, né, como identificar isso. É muito difícil você falar para uma amiga que ela está num relacionamento abusivo. Esse é um desafio gigantesco, porque... e eu vou repetir a frase da Arielle, porque essa frase me marcou muito. A mulher, ela não quer interromper o relacionamento, ela quer interromper a violência. Ela gostaria que aquele homem que ela ama, que ela naquele momento está apaixonada, ou aquela pessoa, não necessariamente homens, né? Mas que ela interrompa essa violência. Então, é muito difícil você falar para alguém que você ama, que está no seu ciclo, olha, não tá muito bacana isso. E aí, algumas ideias que a gente foi criando nesse sentido, assim, tem um monte de seriado que fala sobre esse assunto, tem um monte de filme que fala sobre esse assunto, tem dá um livrinho, uma matéria que você viu, vamos ver essa série, reflete um pouco sobre isso, mandar uma matéria, ou marcar várias amigas num post, marca mais de uma, para não parecer que é exatamente com aquela que você tá falando, gente, olha que interessante. Encaminha e fala, meninas, pra ela achar que você tá mandando pras amigas. Exatamente, então são algumas formas de a gente conversar com as nossas amigas sobre isso, tentar protegê-las nesse sentido. Acho que receber uma mulher que está passando por violência e ouvir o que ela tem para falar num primeiro momento e sem julgar ela por isso, porque a gente tem muita dificuldade. Porque às vezes a gente fica meio
puta da pessoa vida, identifica? assim, dá vontade de Tipo, falar como você não tá pra mim, vendo? tá Como todo você não mundo tá vendo. Tá todo mundo vendo. Essa questão de se anular pra viver a vida da outra pessoa, pra ficar, é um clássico, eu acho. Quem assim. nunca? Quem nunca foi, já viu, já esteve com uma amiga que fez exatamente isso. E às vezes fez isso mais de uma vez. Faz isso repetidamente nos relacionamentos, né? Sempre se envolve com uma pessoa que acaba acontecendo isso, né? Eu acho que o nosso desafio é ser essa referência, é levar essas informações para essas mulheres, é divulgar isso com a maior, assim, de forma ampla, ostensiva, e falar sobre o assunto. A Renata, no livro dela, fala sobre isso. Quando a gente dá nome a um crime, feminicídio, é importante porque as pessoas falam sobre esse assunto, você cria uma estatística sobre isso. E a gente cria agora uma lei, por exemplo, aqui no município de Vitória, a lei da prefeitura, mas que órfãos de feminicídio vão receber uma bonificação, Auxílio, né? um auxílio de um salário mínimo para poder, até os 18 anos, recomeçar a vida, recomeçar a vida e cuidar dessas pessoas. Eu falo, não é uma lei perfeita, a gente fez alguns questionamentos, porque se a mulher for assassinada em Vila Velha, na Serra ou em Cariacica, que para quem não é de Vitória são municípios aqui bem pertinho, a criança não é beneficiada, o jovem não é beneficiado. Então a gente vai tentar emendar isso depois da sanção da lei, mas a gente acha que é muito importante, é um primeiro passo. Às vezes na política a gente não ganha a guerra inteira, a gente vence pequenas batalhas. Então vamos fazer esse primeiro passo, depois a gente tenta melhorar. E aí tem a semana do primeiro do emprego para mulheres, o selo de empresas vítimas que ajudam mulheres vítimas de violência. Quando você contrata essas mulheres, várias iniciativas legislativas que meus colegas têm feito, que a gente fez algumas também para tentar identificar esses dados e transformar a nossa cidade. O Espírito Santo, infelizmente, já foi Segundo, né? Já foi o primeiro. O que mais matava mulheres no Brasil. Um estado tão lindo. Isso, e com qualidade de vida, né? Então, assim, a gente precisa de um trabalho de todo o governo do estado, de todas as prefeituras, das câmaras de vereadores, da nossa mídia, da sociedade civil, das organizações, dos empresários, porque das igrejas. A gente falou isso e a Etel falou isso, eu também repeti. A gente precisa das igrejas participando, porque a gente sabe que tem mulheres que quando vão falar para o pastor ou para o padre que estão sendo vítimas de violência, eles falam, reza, perdoa que vai passar. E, obviamente, a gente precisa rezar, eu sou católica, mas, assim, precisa de mais que isso, precisa denunciar. Nós precisamos incentivar as mulheres a denunciar e protegê-las do que vem depois disso. Tem certeza que ele fez isso mesmo? Tem certeza que você não provocou? Mas você também é meio difícil, né? Quando eu passei por um caso de violência recentemente, as pessoas me questionavam, mas você fez o quê? Gente, não... Às vezes a sua você amiga fez o quê pra ser agredida. Se a sua amiga chega pra contar alguma coisa pra você, você pensa, você está sendo privilegiado da pessoa abrir o coração pra contar o meu relacionamento a um ciúme excessivo, ou ele já chegou a me agredir, ou violência patrimonial. Quando a pessoa te conta, você tem que acolher ela, dar um abraço, falar, conta comigo pra tudo, eu posso te ajudar em quê? Nunca, em hipótese nenhuma, você tem que julgar a mulher. Ah, mas também, né, você provoca, você tem um temperamento difícil, com essa roupa. Não, gente, é vítima. Exatamente. Não, eu acho até fundamental você falar isso, e voltando no que a Carla disse, nessa dificuldade da gente enquanto rede, e aí a gente atua enquanto rede mesmo, dessa amiga, dessa parente, que a gente tenta, mostra e ela tá lá. Tá nesse relacionamento, ou a gente já esteve também, só que a gente sempre tem que deixar essa mãozinha para esse acolhimento. Então, uma dica também, né? A Carla ficou dando dicas, é fundamental. A menina sumiu, a mulher sumiu um pouco, porque tá nesse relacionamento, uma vez por mês, manda um oi. Ela pode não te responder. Mas ela sabe que você tá ali. Mas ela sabe, a hora que ela se der, que ela sair desse furacão, ela vai saber que é você que vai ser a primeira pessoa. A gente já passou por isso. E também não precisa... mas ele era muito idiota mesmo, né? Nossa, mas ele fazia isso. A gente tem essa vontade de quando a nossa amiga vem, a gente falar, ele te abusava, ele era agressivo. Não, é isso que você falou. Ouve, acolhe e traz para um círculo
pra gente que é feminista, pra gente que está nessas leituras, nesses filmes, essas discussões, traz para que essa mulher possa se entender, talvez até uma feminista. E que não que ela precise botar uma carteirinha. Eu boto carteirinha, vocês, eu sei também que colocam. Mas muitas são feministas e não precisam, porque é uma pecha, muitas das vezes. É uma pecha na igreja, é uma pecha no trabalho. É difícil muitas das vezes, porque às vezes você está com um chefe que é todo machistão, ou uma própria mulher que não... que replica essas violências. Que replica, né? Porque a gente fala que não existe mulher machista, mas mulher que replica as questões machistas e que ela não vai entender. Então, a gente precisa estar aí, acho que acolhimento, rede de apoio e essa mão estendida é o principal que a gente precisa para quando essa mulher identificar, pode passar um mês, um ano, às vezes passam anos, você acabou de falar, que a gente esteja ali e a gente vá para um novo caminho. A mulher, quando se liberta de um relacionamento tóxico, abusivo, amor, ninguém segura mais, tá? Quando eu liguei pra uma ex-amiga minha, que eu falei, menina, acabei de ver Fátima Bernardes, eu tô no relacionamento abusivo, ela era quase psicóloga, ela, graças a Deus, era isso que eu tentava te dizer, mostrar, mas eu não podia falar. Eu falei, nossa, eu não vou voltar pra esse safado nunca mais, pelo amor de Deus. E assim, gente, chegou num ponto que eu implorava a atenção dele, eu fui pra casa dele, viajei 300 km pra chegar lá, e ele falou pra mim, na sexta-feira, eu só tenho horário pra você ter tempo pra estar com você, porque eu tenho minha rotina de ficar em casa, vendo Snapchat na época, sábado, de 10 à meia-noite, um filme. E aí começou a briga, a chorar e tal, e eu olhava pelo 10º andar que ele morava, e eu tinha vontade de me jogar dali, porque eu falava, eu não tenho atenção dele, eu não tenho carinho dele, eu não tenho mais nada, não tem sentido pra viver. E aí, eu tava com a unha grande, eu comecei a me apertar assim e chorar, me apertar e chorar. E aí minha unha furou minha pele. Aí começou a escorrer aquele sanguinho assim, e quando eu voltei pra casa e eu pensava em voltar pra ele, eu olhava minha barriga machucada e pensava, meu Deus, eu não posso voltar pra ele porque eu tô toda machucada. E eu consegui fazer isso comigo, é que eu tava toda destruída por dentro já. E comecei a estudar, a ver filme, a ler livro e aprender o que ninguém nunca me ensinou e eu... que era me amar, gostar de mim, gostar da minha companhia, achar que eu era uma pessoa legal. E isso fez eu ter força. E aí, meu filho, esquece, só vou aí, ó. Virou furacão. E é muito bom esse florescimento. Eu acho assim, a nossa passagem aqui na Terra tem que ter esse sentido, assim, é bom quando a gente encontra esse sentido. E eu acho que definitivamente, Gisele, a sua experiência pessoal, as nossas também, fazem com que a gente tenha esse tema como um propósito de vida. Ajudar as mulheres a se libertar, a viver uma vida plena, a se amar, a se gostar. E isso pode ser feito de maneiras diferentes, mas estar nesses espaços, levando informações, conversando com elas, divulgando isso para fortalecer. Eu acredito muito nas mulheres. Eu acho que assim a gente vai conseguir transformar e construir um mundo muito melhor quando a gente tiver mais mulheres ocupando espaços de poder. Tem diversas pesquisas que já falam que quando você tem mais mulheres nas empresas, você tem menos corrupção, você tem mais dinheiro, inclusive, você tem mais produtividade. Então, nós precisamos que as mulheres, de fato, acreditem nessa frase que é dita aí. Mulher pode fazer o que ela quiser, ela pode ocupar qualquer espaço. E a gente ainda tem muitos anos a percorrer. A pandemia retrocedeu, fez com que a igualdade de gênero, os ODSs, que a Rê gosta muito de falar assim, vai demorar mais tempo ainda para a gente conseguir alcançar a igualdade de gênero, mas a gente tem que perseguir esse caminho. Todos os dias, em todas as nossas ações, sempre que a gente estiver ocupando um espaço e não querer ser a única mulher a falar, a única mulher a brilhar, a única mulher de cada espaço, é trazer mais mulheres junto com a gente. E é difícil, eu lembro de um caso específico, quando eu estava me reconhecendo enquanto feminista, tinha uma amiga que era super estudiosa também, Elisabetta, e ela falou, a gente estavam disputando uma vaga de estágio, e aí eu falei bem assim, tô torcendo pra ser um homem, porque mulher é meio complicado. Ela falou, caraca! Ela falou, a gente já é tão difícil pra mulher encontrar o estágio, olha o que você acabou de falar. Aí eu falei, mano, olha o que eu acabei de falar. De reproduzir uma frase, que é porque mulher vai disputar o mesmo espaço, tá? Então eu quero ser a única mulher. Aí eu falei, mano, você tá muito certa. Então, assim, e a gente vai se desconstruindo todos os dias e tentando aprender a não repetir determinadas coisas. Ninguém tá isento de falar uma besteira.
besteira ou de fazer alguma coisa equivocada, reproduzir uma frase machista, mas eu acho que o nosso trabalho é cada dia tentar ser uma pessoa melhor e criar espaço e abrir espaço para que outras mulheres ocupem esse espaço. Eu torço pro dia que eu não vou ser, que as pessoas não vão saber o meu nome na Câmara de Vitória, onde eu estiver, porque vai ter tanta mulher que eles não... Porque todo mundo sabe quem é a vereadora Carla, ou sabe que tem uma vereadora grandona lá em Vitória. Mas assim, eu torço pro dia que eles não vão saber, porque vai ter tantas mulheres na política. Gente, vamos incentivar o projeto de outras mulheres, vamos dar visibilidade, comprar de outras mulheres. Perfeito. Votar mulheres! Porque a gente tem 54% da população mulher, por que só 15% está na política? Não, porque senão fica assim, homem fazendo lei para homem, gerindo corpos de mulheres, protegendo homens. A gente que é do direito sabe o que é quando você está com um juiz julgando ou com uma juíza. Gente, aqui na Grande Vitória tinha uma vara, indo antes de Viana, tinha uma vara ali há uns anos, muitos anos, de violência doméstica, que era um promotor, um juiz, um conciliador, um estagiário. Eu chegava na sala, só tinha eu e a vítima de mulher. E aí... E aí ficava assim, fala, e aí, próximo. Gente, cada processo, Paola Marcarini fala isso, cada processo tem uma cara, tem um rosto, tem uma história. Então, quando entra lá, eu acredito que tem que ser mulheres acolhendo outras mulheres e tratando bem. E aí, como é que foi? Me conta, acolhimento. Por quê? A gente acaba ficando frio, né, do dia a dia, lidando com crime, mas quando a pessoa chega ali, ela tá amedrontada, é a primeira vez que ela vai no fórum, a primeira vez que ela vê um juiz, uma promotora, uma promotora, e tá de frente de novo com aquele homem, revivendo aquela dor, sofrendo contando tudo de novo, porque ela já sofreu, ela já contou na delegacia, ela já contou pra advogada, tem isso. E contou pra um monte de gente. Contou pra um monte de gente, às vezes saiu na imprensa. Então, ela está sendo revitimizada várias vezes. E aí, quando o promotor começa a perguntar, ou o advogado da outra parte começa a fazer aquelas perguntas, mas por que ele te bateu? A pergunta não é essa, você tem que perguntar pra ele, não pra ela. Por que você bateu nela? Mas você não estava provocando ele? O que você estava mandando? Sabe, umas perguntas que você coloca a mulher, expõe a mulher e faz ela sofrer mais ainda por uma coisa que ela já sofre, que marcou a vida dela para sempre. Isso. Para quem está acompanhando a gente que é advogada, vou dar uma dica que eu sempre gosto também. O CNJ, no ano passado, lançou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Justamente em todas as áreas, não só no criminal, então no direito do trabalho, nas varas de família e também no criminal, para que essas perguntas e esses pré-julgamentos não aconteçam. Então, para quem é da área do direito, quem está estudando e está acompanhando, é muito interessante. Está lá uma cartilha também, né, um PDF, para que os operadores do direito refaçam o pensamento. Será que eu não estou olhando para esse processo? É isso. Tem uma vida ali, tem uma história. Eu sempre trabalhei tentando entender, às vezes também me colocando naquele lugar. Né? Porque às vezes é uma mãe que está ali e os filhos estão em casa. Enfim, então o protocolo é para isso, para a gente repensar nessa construção que a gente falou da nossa sociedade completamente estruturalizada na misoginia, no machismo, no espaço que não é das mulheres, no espaço de decisão que foi entendido que não era para as mulheres, que as mulheres não tinham voz. A gente tem um clássico, a Olympe de Gouges, lá na Revolução Francesa, que ela era burguesa, tinha estudo, ela quis ter uma declaração universal dos direitos da mulher e da cidadã, e ela foi degolada, porque ela queria que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens. Então é isso, as mulheres somos vistas muitas vezes como loucas, más ou bruxas. E aí a gente precisa, e tá fazendo isso, assim, já quero parabenizar os Sentinelas desde sempre, e agora acho que o podcast ele ganha mais visibilidade ainda, porque as plataformas são muitas, né? Então você tá correndo, tá dirigindo, tá podendo ouvir, isso é muito bom. Enfim, parabéns e é muito importante pra gente mudar, dar uma mexida aí na estrutura. Eu acredito que a educação e a informação vai ser a base para conseguirmos a nossa
é o que a gente tanto quer, que é a igualdade, né? Só isso. É só simples. A gente nem tá querendo vingança. Mas é isso. Mas você estava falando no começo que existe violência, né? A violência contra a mulher acontece em qualquer classe social, em qualquer esfera da sociedade, só que quanto mais informação, instrução a mulher tem, mais sutil é a violência. Ele não dá uma porrada na sua cara de cara, né? De começo. E eu acho que também tem, quando a gente está falando de mulheres ricas ou... Gente, a gente tem um exemplo aqui também da Milena Gotardi, aqui em Vitória, uma médica, classe média alta, foi vítima de feminicídio por o ex-marido, era ex, né? Policial civil. Então, assim, ela tinha acesso, trabalhava, provavelmente ela ganhava até mais do que ele. Mas a questão, eu acho que das mulheres vítimas de violência, quando elas são de uma classe econômica superior, é que tem a vergonha também de denunciar. O que a sociedade vai falar? É aquilo que a Carla vai falar. Mas eu vou destruir, porque ele é dono de uma empresa, ou ele é um juiz, ou ele é um promotor, ou ele é um advogado. E às vezes pelos filhos também. Que os filhos saibam, que a sociedade saiba e como que isso vai tocar. Na escola. Acho que dentro do espaço onde eu vivi, da escola onde eu estudei, depois de mais velha, a gente descobre algumas coisas e pela tentativa de proteger as crianças. Mas nada protege mais a família do que a denúncia, do que sair desse lar de violência. O meu pai espancou minha mãe desde quando eles casaram, ela estava grávida, ele batia nela até meus 6 meses. Aí ela fugiu, foi pra casa, voltou pra casa da minha avó. E aí ele foi lá, aquela coisa, né, do ciclo da violência, de novo, desculpa, lua de mel, aquela coisa toda. Aí eu nasci, ficou 3 meses sem bater nela. Com 15 dias que ela tinha feito a minha cesárea, ele espancou ela de novo. E ele obrigava ela a fazer a mala pra ele viajar, encontrar as amantes. No velório dele tinha 5 amantes. E assim, minha mãe não gostava de apanhar, tá, gente? Ninguém gosta de apanhar. Ela não tem uma parte do cabelo que ela levou uma coronhada de revólver, porque ele, machão, andava armado, né, gente? E anos 90... eu lembro que um dia, eu lembro assim perfeitamente, parece estar aqui a cena, pegando vela e quebrando na cabeça dela. Quando eu voei em cima dele, na sua frente. E era um ótimo pai, tá? Não existe ótimo pai quando o homem espanca a mãe na frente do filho. Não existe. E não só espanca, trata mal, comete violência psicológica, moral, patrimonial, não. Ele não ama o filho, ele não ama a esposa, ele odeia a família dele. E eu lembro que com 4 anos eu voei em cima dele, você não vai bater na minha mãe. Ele me pegou, me jogou assim em cima do guarda-roupa, assim do berço, assim. E continuou batendo nela. Eu brincava com projétil de arma de fogo, bala de arma de fogo, assim, que lá em casa a violência sempre foi muito comum. E eu nunca tive um exemplo de um casamento feliz. Então, pra mim, o amor é muito difícil. Eu mostrar gesto de carinho, assim, com o meu namorado é difícil pra mim, porque isso mostra vulnerabilidade. E quando que ele vai me bater? Sabe? Se eu mostrar que eu tô apaixonada, vai ser fraqueza. Então tem que ser a durona, porque eu tive que aprender a ser dura desde quando eu nasci, a ser forte. E quem é forte não dá selinho na frente dos outros, não dá beijo. E eu tenho que desconstruir isso na terapia pra mostrar que eu posso ser uma mulher forte, mas amar, ser amada, dar carinho. Receber carinho. Acho que eu estava falando sobre isso com algumas amigas essa semana. Nós fazemos terapia para tratar coisas traumas que outras pessoas que deveriam fazer terapia não fizeram. Graças a Deus, a nossa geração já chegou à conclusão de que terapia é muito importante e que a gente tem essa capacidade de desmistificar essas questões. São muitas famílias que, infelizmente, têm uma história como a sua. Muitas famílias, muitas mulheres, muitos homens. Homens que viram nessa postura que o seu pai teve e reproduzem isso nos seus próprios casamentos ou nos seus relacionamentos. Mulheres que normalizam isso também. Então, o nosso desafio, normalizam não, né? Hoje elas já estão se questionando. Eu acho que, obviamente, a gente tem um caminho muito longo, mas a gente tem mais condições de proteger as nossas mulheres no momento que a gente está vivendo, porque a gente tem mais informação. Acho que a gente tem uma lei muito boa. Muito. O pessoal fala, o problema está na Lei Maria da Penha. E eu tento explicar. Às vezes o jornalista me liga já falando. E essa lei vai funcionar? São duas coisas distintas, né? A lei funcionar, a lei ser boa, na hora de executar a lei. Quem executa ela no final é um delegado, o homem, que vai, a protetiva, quem vai dar?
a nossa lei é a terceira. É a terceira? Eu acho que A terceira melhor lei de super. proteção de de mulheres no mundo. Isso é muito importante pra gente. Ela existe há 16 anos e existe muita gente presa porque desrespeitou a lei. Sim, ela falha. Falha. Porque não é nem a lei que falha, é As a pessoas que executa. aplicam. Exatamente. E para além, né? Por exemplo, a medida protetiva de urgência, que é o cara não poder ligar, não poder se aproximar, ter o porte de arma dele ou a posse apreendida, tudo isso. É uma forma da gente ir bloqueando. Porque o Estado não tem como pegar todos esses homens, prender tudo, ou pegar todas as mulheres e botar. A gente tem que fazer uma reconstrução. Muitos dos homens, quando eles são presos, eles continuam ameaçando. Eles falam, quando eu sair, eu vou te matar. Então, a lei, para mim, ela é incrível. Ela tem medidas, e eu acho que também é isso. Muito do nosso foco é na repressão, é depois que o crime, depois que a violência já aconteceu. E a Lei Maria da Penha, ela tem uma parte de prevenção fundamental. O que você falou da educação nas escolas, educação integrada com as pautas da saúde, os postos de saúde, as enfermeiras, as agentes de saúde que vão na nossa casa, ver se, né, botar, deixar o panfletinho. Elas, muitas das vezes, são as que reconhecem que aquela família tem alguma violência ou tem algum problema ali, que são vários, né? Mas a questão da violência contra a mulher. Por exemplo, na área da saúde, se a mulher chega rotineiramente com alguma violência, com o braço quebrado, ou se a criança chega com o braço torcido, lança um alerta e existem protocolos que apitam no sistema para falar, talvez essa pessoa está sendo vítima de violência. Então a gente tem, é isso, é a ponta para a gente saber. O Brasil é muito grande, são muitas dificuldades. São muitos Brasis, inclusive. São muitos Brasis, se a gente está falando de Vitória é uma coisa, se a gente está falando do interior, que alguns e muitos não têm a delegacia especializada para acolher essa mulher. Tem uma delegacia, que o delegado não tem delegado para todas, então ele vai lá uma vez no mês. E aí, faz o quê? Aí, às vezes, o investigador é vizinho, ou é cunhado, ou é irmão do cara que bateu e vai ficar tudo por panos quentes. Aquele caso que a gente recebeu da menina pedindo ajuda. O Juntas, ele não faz atendimento jurídico a mulheres vítimas de violência. A gente, na cartilha, indica a quem procurar. A Defensoria Pública, outros projetos de mulheres que fazem esse trabalho. Mas, eventualmente, a gente recebe um pedido ou outro de ajuda. Tipo, agora precisa fazer alguma coisa e a gente sempre tenta ajudar, minimamente ligando para uma amiga, para ver quem pode ajudar na hora. E um caso muito triste que aconteceu, que eu e Renata participamos, foi de uma mulher que tinha ido à delegacia e o delegado que recebeu falou bem assim, você tem certeza que você quer prestar essa queixa? Porque geralmente quando a mulher faz isso ela só volta morta. Aqui em Vitória, no Espírito Santo. Na delegacia da mulher. E aí... Tinha um macho lá, em vez de ser uma delegada. E aí ela... Eu não sei se foi o delegado, eu não consigo lembrar quem foi a pessoa especificamente, mas aconteceu isso aqui em Vitória. E aí a gente ficou muito angustiado com a situação enfim, é um desafio gigantesco. A formação continuada dos servidores em toda essa linha, nas escolas, para as professoras, muitas vezes identificarem crianças vítimas de violência, meninas vítimas de violência, nas unidades de saúde, o acolhimento a essas pessoas também, a identificação da pessoa que às vezes não tem coragem de falar. Então, é um desafio grande e a gente só consegue se a gente fizer todas essas secretarias funcionarem de uma maneira. Um dos nossos desafios, um dos projetos que a gente protocolou era o direito das mulheres em dados, inspirado num projeto da vereadora Marielle Franco, aqui para Vitória. Depois a gente até, felizmente, descobriu que ele já tinha sido protocolado 2 anos antes de eu entrar por um outro vereador, mas ele não é colocado em prática. Foi sancionado a lei no município de Vitória, mas a gente não tem pela Secretaria de Direitos Humanos. Ih, o número agora você me pegou, mulher. Mas a gente descobre depois, sabe? E simplesmente não era para divulgar isso. Aonde estão acontecendo os crimes, quais são os bairros,
Em toda a rede que atende mulheres vítimas de violência. Então, na educação, na assistência social, na saúde, na segurança urbana, né, que é municipal. E aí, isso aí como se fosse um anuário de segurança pública. Para saber de onde vem mais as denúncias, aonde a gente tem que... E é muito importante, mas ela não está sendo colocada em prática. Então, é um dos nossos desafios nesse sentido. O botão do pânico ainda funciona aqui no Espírito Santo? Funciona, eu acho que é só Vitória que tem. Eu acho que é só a capital. Porque é municipal e aciona a guarda. Mas o que muitas mulheres falam é que precisa aumentar. E aí é isso, né? Falta, às vezes, efetivo, porque você vai acionar e aí até chegar à guarda. Mas é uma política que está em prática. O que nós temos aqui na cidade de Vitória agora, que foi a transformação de um serviço que a gente tinha, que era o SASV, que era o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência, que foi um projeto da gestão do João, enquanto prefeito de Vitória. O pai dela, gente. E que transformou na Casa Rosa. Nós tivemos algumas críticas à Casa Rosa durante a implementação, porque não foi dialogado com o Conselho Municipal da Mulher, qual faz parte quanto representante da Câmara de Vereadores de Vitória, mas eu não posso deixar de negar que a Casa Rosa é um equipamento muito importante. Qualquer pessoa, e aí não restrito a mulheres, vítimas de violência, e eles têm atendido mais jovens, crianças e adolescentes. Então, a pessoa que o pai bateu ou que passou por essa questão de violência pode ser atendido pela Casa Rosa com um atendimento holístico, assim, né, que a gente fala global. Tem psicólogo, assistente social, tem médico específico e é muito importante. A Casa Rosa é o lugar onde uma mulher que foi vítima de uma violência sexual, por exemplo, pode procurar para ser ajudada no caso de uma violência sexual que resultou em gravidez. Então, este é um espaço que nós temos no município de Vitória e que... Eu queria fazer esse adendo. Passou um barulho. Com servidoras efetivas, de carreira, que estão há muito tempo trabalhando nessa questão, que tem um acolhimento excepcional. Então, assim, são pessoas que estão em qualquer gestão, que estão fazendo trabalho de Estado, né, que a gente fala, e não de um governo ou de outro, e que estão ali para o atendimento do serviço público mesmo. Porque, assim, a gente fez essa crítica no início, mas a gente sabe que o papel delas é fundamental. Funciona a Casa Rosa? Funciona. Então, por exemplo, equipamento que a gente precisa colocar aí na atualização da cartilha do Juntas que a gente vai fazer e disponibilizar. E você vai ajudar a gente a divulgar isso no Brasil todo. Tem muita informação, tá? O Justiceira está aqui. Tem o Me Too já? Não tem. É porque tá de 2020. Até ir pro ar, a gente tenta atualizar para pelo menos no virtual. Tem agora o número de WhatsApp, você pode pedir socorro também. Tá. A gente faz isso. O Espírito Santo tem um DISC também, que é 181, né? Tem. E na pandemia, o boletim começou a poder ser online. Que não tinha, você tinha que ir até a delegacia. Se você não podia sair, então eles também criaram o Delegacia Online, que foi muito bom, né? No início, agora continua. Acho que são coisas que surgem no momento de mais desespero e que ajudam. Muitas das mulheres não têm nem coragem de ir lá, porque já foram revitimizadas, humilhadas. Alguém conhece. Exatamente. E aí podem ir lá fazer o registro. É claro, depois tem que ir à delegacia, prestar o depoimento, tudo certinho. Mas aquela primeira coragem de você denunciar, pode fazer também de forma online. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas seguidoras é que nunca vá desacompanhada numa delegacia. Busque sempre a companhia de uma advogada, de uma mulher que sabe das suas dores, sabe o que você está passando, ou que ela se solidariza ali com a sua dor. Não, é fundamental. Ainda se não puder pagar, né, uma advogada ou tiver em dúvida, busque uma amiga ou uma parente que esteja estudando direito ainda, ou vá até a Defensoria Pública que também presta o serviço, mas é isso, porque quando você está sozinha, você vai sozinha, né? Você não sabe se aquilo é um direito mesmo, se aquela forma de ser ouvida é como você deve ser tratada, e ser questionada onde você estava, como você estava vestida, o que você fez, nunca é o correto é você contar, ser acolhida,
ter as medidas protetivas deferidas, se você precisar, então, para ele ser afastado do lar. A polícia tem o dever de te levar até em casa, se você precisar de acompanhamento. Tá na Lei Maria da Penha. Tá na Lei Maria da Penha, para você buscar suas coisas, porque senão você chega lá e aí ele te agride mais ainda. Então é isso, vá acompanhada sempre. E vocês acreditam qual é a maneira da gente conseguir acabar com a violência contra a mulher? Pergunta de milhões. De milhões, Eu acho que tá na questão da política institucional, porque ela é a base, não é puxando sardinha porque a Carla tá aqui, não, mas é isso. A gente vive num sistema de normas, a gente tem que mudar como que a norma está lá sendo criada, então a gente precisa ter mais mulheres lá, mulheres diversas, mulheres nos representando, entendendo quais são as nossas dores, quais são as nossas necessidades. Precisa de um banheiro no Senado, que foi 2015, 2016, isso é ilógico, que precisa de creche, licença maternidade maior, enfim, direitos, porque os direitos ali vão garantir a plena cidadania das mulheres, e a cidadania, direitos humanos, direitos das mulheres, direito de viver uma vida digna. Eu acho que é isso. A senhora acredita que ao aumentar a pena vai diminuir a violência contra a mulher? Não acho. Fala pro Brasil. Não então. acho. Porque as pessoas acham, coloca a pena de 60 anos. Não tira prisão perpétua, gente, não pode, tá? É inconstitucional, ninguém pode ficar preso eternamente. Não acho que aumentar vai resolver. A minha dissertação eu falo que dar um nome vai resolver. Então, por exemplo, eu defendo que a gente tenha um crime lá como feminicídio, que não é uma lei nova, matar alguém sempre foi crime, desde a década de 40, quando o Código Penal surgiu. Só que matar uma mulher por ela ser mulher é uma causa que aumenta, é específica. Então é isso, a gente precisa dar um nome, não aumentar penas absurdas, para que a violência psicológica passe a ser um tipo, que as mulheres se identifiquem como vítimas, que os homens possam ser punidos naquelas condições. Feminicídio, stalking, né, que é perseguição fundamental para suas seguidoras, que eu acho que tem muito disso, fazer perseguição online. Então, a gente dar um nome, a gente entender que aquilo é um crime e pensar as outras políticas públicas é fundamental. Eu falo que a tipificação que a gente dá esse nome para o crime é uma das políticas públicas fundamentais para a gente enfrentar as violências. Eu queria voltar na primeira pergunta, porque ela é uma pergunta que eu tenho respondido de uma maneira muito singela. Eu acho que nós precisamos avançar para 50% dos cargos do legislativo serem ocupados por mulheres. Nós temos uma legislação que garante 30% de mulheres para disputar uma campanha e 30% dos recursos do fundo eleitoral para campanhas femininas. Foram conquistas. Infelizmente, a gente teve um retrocesso nesse ano, que o STF reconheceu que se não gastar os 30% com as campanhas femininas, não vai prejudicar os partidos, o que era importante para obrigá-los a distribuir, porque a gente sabe que tem casos onde esse dinheiro ele é desviado, coloca uma mulher como vice... Laranja, né, laranja, Carla? em bom português. Coloca a mulher como vice para catar todo o dinheiro e depois não dá chance para ela fazer nada. E, obviamente, fazendo um parênteses, a gente também tem que ter cuidado porque precisa melhorar essa lei da distribuição do fundo, porque tem casos onde uma mulher recebe todo o dinheiro e, coincidentemente, ela é esposa, filha, irmã de um candidato muito importante. E as outras mulheres não recebem nada, então tem que ter uma divisão mais equitativa desse fundo, mas nós precisamos avançar na legislação, porque essa legislação nossa já tem mais de 20 anos e a gente só conseguiu 15%, acho que agora virou 18% na Câmara, saiu de 15% para 18%, aumentou um pouco, mas a gente não está alcançando, tem muito tempo que a legislação está aí e a gente não conseguiu alcançar a nossa meta. Nós precisamos ser corajosas e corajosos, porque nós precisamos da ajuda dos companheiros homens, dos homens para disputar isso, porque quando você fala que é 50% de cargos para mulheres, significa que 50% dos homens que estão lá, 50 não, 18 menos 50, 50 menos 18, que eu não vou saber fazer 32. porque eu sou de humanas, Nossa. isso aí, 32.
32% desses homens vão ter que sair para as mulheres entrarem. E aí, abrir mão dos próprios privilégios é uma coisa que é muito difícil das pessoas fazerem na sociedade. Mas... Só que a gente está há 2000 anos abrindo mão para eles estarem, né? Então, nós precisamos avançar nesse debate com seriedade e precisamos de parceiros, homens que vão ter coragem de pautar isso. Eu tenho muita esperança, obviamente, né, votei no Lula, sou defensora desse governo, mas eu acho que nós precisamos. Vai ser muito difícil. A bancada que foi eleita é uma bancada muito dividida, não sei se um projeto desse passaria agora, mas minimamente alguém tem que provocar, porque é o efeito do que Renata colocou. Nós vamos eleger mais mulheres, com mais mulheres a gente vai pensar as políticas públicas em todas as esferas com a cabeça das mulheres e no que a segurança, no que o transporte público ser uma mulher que carrega um filho, uma bolsa, a forma da catraca, a compra, tudo isso é impactado, porque quando você pensa com uma cabeça de uma mulher que muitas vezes é mãe, que vai ter todas essas tarefas da vida, você olha para a sociedade, para o mundo com um olhar diferente. Então, as mulheres ocupando esses espaços, elas conseguem transformar. Tem aquela frase clichê, né? Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Michelle Bachelet? Pode ser. Eu não sou boa de gravar as coisas, como vocês perceberam, né? Mas a frase é importante porque é isso. Nós queremos mais mulheres na política porque a gente quer mudar a política. Então, eu acho que a resposta para como a gente vai alcançar essa igualdade é essa. Mais mulheres na política. Eu tenho mais nada pra falar. É isso. Mas quando a gente encontra outras companheiras como essas aqui, eu tenho certeza que a gente está indo no caminho da transformação, para a evolução e para a gente chegar até a nossa igualdade, que a gente só quer isso. E infelizmente nosso episódio de hoje, o primeiro episódio, vai terminar por aqui, mas teremos outros episódios. Eu quero agradecer a presença da Carla, da Renata, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.